Você conhece o caso do SK Robert Pickton? O homem que matou dezenas de mulheres e deu a carne de suas vítimas para os porcos, amigos e vizinhos comerem? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Bem-vindos à Sexta-feira Macabra. Robert Pickton foi um SK perverso que matou dezenas de mulheres. Dezenas de mulheres que morreram não só pela maldade extrema de Robert, mas também pelo preconceito. Digo isso porque todas as suas vítimas eram prostitutas, e conforme elas iam desaparecendo, ninguém dava a mínima. Essas mulheres tiveram muito mais que suas vidas arrancadas. Elas tiveram o direito de serem protegidas como qualquer outro cidadão canadense. Elas foram tratadas com desprezo e como indigentes. Robert tem o sangue de todas elas em suas mãos, mas ele compartilha essa culpa com as demais pessoas que fizeram pouco caso sobre os desaparecimentos delas. As autoridades ainda tiveram a oportunidade de parar com a matança e com a carnificina de Robert. Porém, eles ignoraram e não deram credibilidade a tudo que a única vítima que conseguiu escapar das garras de Robert disse. Bom, a origem de Robert não é muito conhecida, e eu consegui achar poucos detalhes sobre o início de sua vida. Então, dito isto, voltaremos um pouco no tempo. Voltaremos para alguns anos antes da matança de Robert começar. E é dessa forma que vamos tentar entender essa história triste e sangrenta. Robert William Pickton nasceu no dia 24 de outubro de 1949. Ele e toda sua família moravam em Colômbia, no Canadá. Robert foi criado com seus pais e seus dois irmãos. Um se chamava David e a outra se chamava Linda. Os pais de Robert tinham uma grande fazenda, e na fazenda eles criavam porcos. Os porcos eram o sustento da família. Em 1970, seus pais faleceram e deixaram a fazenda como herança para Robert e seus irmãos. A irmã deles não quis continuar morando na fazenda e seguiu sua vida deixando os dois irmãos sozinhos. Robert e David continuaram na fazenda sem problemas. Eles eram bem desleixados, não cuidavam da fazenda da maneira certa. Os currais eram uma completa sujeira. Era uma mistura de lavagem com lama e cocô. Os dois usavam botas para entrar nos currais, e as mesmas botas que eram usadas do lado de fora da casa eram usadas dentro de casa. Então você já pode imaginar a sujeira que a casa era. Eles não tinham higiene nenhuma no local em que viviam. O lugar se tornou uma sujeira sem fim. Na casa tinha sujeira deles e dos porcos. A fazenda era uma espécie de matadouro. Então, além das lavagens e fezes dos porcos, eles também ficavam completamente sujos de sangue dos animais. Eu não sei se é verdade, mas enquanto eu pesquisava a respeito dessa história, vi pessoas falando que a falta de higiene deles não era só com a fazenda, mas sim com eles mesmos. Sério, que gastura me dá imaginar essa situação. Com o tempo, os irmãos se cansaram de viver na fazenda, se cansaram da trabalheira que dava em cuidar dos porcos. Então, eles decidiram vender algumas partes da propriedade. Eles venderam quase toda a propriedade por mais de 5 milhões de dólares entre os anos de 1994 e 1995. Eles ficaram milionários e começaram a gastar com bebidas e mulheres. Os irmãos queriam garantir que o dinheiro deles não acabasse. Então, eles organizaram um evento para arrecadar dinheiro. Eles usaram o barracão da propriedade e começaram a divulgar o evento. O que era para ser um negócio de arrecadação, com o tempo acabou virando uma festa onde se reunia um monte de gente de diferentes origens. Tinha gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro, pessoas de idade e pessoas de menores. O que era para ser um evento de caridade acabou virando uma bagunça, tendo até mesmo orgias. Teve épocas que no barracão chegou a ter mais de 2.000 pessoas bebendo e festejando.
A grande maioria eram homens. Isso porque Robert levava várias prostitutas para o barracão, justamente com a intenção de atrair homens de todas as idades. O local ficou conhecido como Palácio dos Porcos. Todas as mulheres que Robert levava para a festa trabalhavam como profissionais do sexo em um bairro mais pobre de todo o Canadá. O bairro era conhecido como Lautrec em Vancouver. Nesse bairro tinha tráfico de drogas e muitas mulheres se virando para sobreviver. Além disso, o bairro tinha a maior taxa de HIV de toda a América do Norte. O lugar era visto por gente de classe oposta com maus olhos. As pessoas que moravam lá eram tratadas pelos superiores como indigentes. Essas pessoas da classe oposta eram pessoas preconceituosas e ignorantes. As festas do Palácio dos Porcos foi ganhando uma grande notoriedade bem rápido, e os boatos diziam que a festa era uma bagunça de orgias, bebedeiras e drogas. As festas se iniciaram em 1996, e foi nesse ano que as moças começaram a desaparecer com mais frequência. Digo isso porque os investigadores local estavam recebendo denúncias de que prostitutas estavam desaparecendo desde o ano 1990. Os desaparecimentos aumentaram depois que Robert e seu irmão deram início aos eventos de caridade. Porém, as autoridades passaram a acreditar que Robert estava ligado ao desaparecimento de mulheres desde os anos 1978. Acredita-se que foi nesse ano que Robert começou a cometer seus crimes. Isso porque as moças que sumiram nessa época tinham bastante semelhança com as que sumiram nos anos de 1990. Robert levava as moças para a festa e esperava elas ficarem bem à vontade. Elas bebiam, dançavam, ofereciam seu serviço aos rapazes que às vezes aceitavam e às vezes não. Depois disso, eles chamavam elas para ter relações com ele em outro lugar. Acredita-se que esse lugar seja o matadouro da fazenda, pois foi lá que o DNA de muitas vítimas foram encontrados. O ato sexual acontecia. Durante o ato, Robert começava a imaginar as moças fazendo algo que o deixasse com muita raiva, como, por exemplo, ele pegar elas roubando algo de valor da fazenda. Quando ele estava sendo contido pela raiva, ele começava o seu show de horror. Robert não tinha uma maneira certa de matar as moças. Elas sempre eram mortas de forma aleatória. Uma era estrangulada, outra era estuprada e jogada ainda viva em um triturador de madeira. Outra era algemada e estripada, e algumas foram mortas a tiro. Enfim, ele operava de formas diferentes. A única coisa que ele sempre fazia era dar partes das vítimas para os porcos comerem. Além de dar carne humana para os porcos, Robert misturava as carnes da vítima com carne suína e depois distribuía nas indústrias de alimentos. Essas misturas também eram servidas aos convidados das festas. As mesmas misturas eram enviadas para casas de amigos e vizinhos. É bizarro e assustador imaginar as pessoas comendo aquilo com gosto, sem saber o que realmente estavam comendo. A mente de Robert era bem doentia e perversa. O matadouro era um dos casebres que Robert não havia vendido na fazenda. Após ter feito as vendas, ele manteve um dos funcionários trabalhando lá. Esse funcionário se chamava Bill. Bill sentia que algo ruim e sombrio poderia estar acontecendo na fazenda. Porém, ele via Robert como uma pessoa quieta e calma. Durante um bom tempo, não passou em sua cabeça que Robert poderia ser capaz de cometer mal a alguém. Mas o que deixava Bill incomodado era uma presença ruim na fazenda. Para ele, a fazenda era um lugar sinistro. Além disso, tinha um porco bem grande que era tipo um cão de guarda do local. O porco pesava mais de 200 quilos e atendia aos chamados de Robert. E sempre que via algum desconhecido cruzar locais proibidos da fazenda, corria atrás desse alguém com uma velocidade assustadora. Se essa pessoa não conseguisse ganhar a distância do porco, era atacada e ferida por ele. O irmão de Robert tinha ficha criminal na polícia. Ele havia sido acusado de estupro. Porém, ao que parece, David não participava e não tinha conhecimento dos atos macabros de Robert. Cerca de 8 mulheres desaparecidas foram ligadas a Robert até 1997. Esse ano foi um ano muito marcante e importante nessa história. Digo isso
porque uma mulher foi atraída para a toca de horror de Robert e conseguiu escapar da morte. Essa mulher se chamava Wendy Lynn. Assim como as outras vítimas, Wendy havia ido até a fazenda oferecer seus serviços em troca de dinheiro. Robert procurou ela querendo seus serviços e ela o atendeu. Os dois então foram para o matadouro de Robert e lá Robert a esfaqueou e algemou um de seus pulsos. Porém, Wendy conseguiu ser mais rápida do que ele e antes que ele conseguisse algemar o outro pulso, de alguma forma Wendy conseguiu tomar a faca das mãos de Robert e nessa hora Wendy o esfaqueou de volta. Vendo que Robert estava ferido, Wendy aproveitou a situação dele e fugiu. Wendy foi direto para a delegacia. Lá ela deu seu depoimento. Disse que estava vindo da festa do Palácio dos Porcos e que lá sofreu uma tentativa de assassinato. Após isso, Wendy foi encaminhada para um hospital. Esse hospital era o mesmo em que Robert estava sendo atendido. A polícia foi até Robert recolher o seu depoimento e com ele foi encontrado a chave das algemas. Tudo estava batendo com o que Wendy havia contado para a polícia. Porém, Robert alegou que as algemas eram performance do ato sexual entre eles. Em relação aos ferimentos de ambos, Robert alegou que havia pegado Wendy roubando ele e que quando ele foi cobrá-la sobre o roubo, Wendy com raiva o esfaqueou e para se defender, Robert disse que a esfaqueou de volta. Bom, eu acredito que vocês já sabem em qual versão a polícia preferiu acreditar. Eu tenho certeza de que se a polícia tivesse acreditado na versão de Wendy e fosse até o local do crime, dezenas de vidas teriam sido salvas. As mulheres que foram atacadas depois de Wendy não teriam perdido suas vidas. Mas o fato de Wendy ser prostituta e usuária de droga fez com que a credibilidade fosse toda de Robert. Esse preconceito e ignorância foram as principais causas de tantas mortes. Claro, isso depois da vontade insana de Robert em cometer tais atrocidades. Isso deixou o SK mais confiante. Ele continuou com sua matança a todo vapor até o ano de 2001. Dentre todos os desaparecimentos, teve uma mulher que chamou muita atenção dos canadenses. Essa mulher se chamava Sarah Jane. Ela foi vista pela última vez em abril de 1998. Sarah tinha um amigo muito próximo que aparentemente foi o único que deu falta dela. Considerando o desaparecimento de sua amiga e das demais mulheres, ele fez um site destinado a todas as desaparecidas da época. Isso fez com que a atenção das autoridades começasse de uma vez serem focadas nos desaparecimentos. Quando investigaram, os oficiais descobriram um diário em que Sarah retratava seus medos. Em seu diário foi encontrado as seguintes palavras: "Eu sou a próxima? Ele está me observando agora?" Sarah escreveu em seu diário que ela era a presa sendo perseguida pelo caçador e que ele estava apenas esperando o momento certo para pegá-la. Ela e todas as outras profissionais do sexo se sentiam dessa maneira. Ela foi numerada como a 17ª vítima de Robert, uma morte que poderia ter sido evitada. Nesse mesmo ano, o funcionário de Robert fez uma ligação anônima para o investigador que havia sido designado para resolver o caso. Esse se chamava Lorimer. Na ligação, Bill contou que viu roupas ensanguentadas, bolsas femininas e identidades de mulheres na fazenda. Além disso, a pessoa anônima disse que viu Robert conversando coisas perturbadoras com um de seus convidados da festa. Robert disse que tinha um triturador de carne, caso essa pessoa precisasse se livrar de alguém. Depois dessa ligação, o investigador começou a conectar Robert aos desaparecimentos, e foi só nesse momento que o depoimento de Wendy foi finalmente levado a sério. O investigador precisava de um mandado para ir até a fazenda investigar, porém, a denúncia anônima não era o suficiente. No ano 2000, a polícia interferiu nos eventos do Palácio dos Porcos. Isso porque os irmãos não apresentavam as demonstrações financeiras obrigatórias. Mesmo com tudo isso, Robert continuou a fazer suas vítimas. Isso porque até então, os canadenses não sabiam quem era o assassino em série. Só quem tinha isso em mente era o investigador, e para ele levar isso a público precisava de mais provas.
Foi só em 2002 que a polícia finalmente conseguiu um mandado de busca para vasculhar a fazenda. Isso aconteceu após 2 denúncias anônimas serem feitas. A pessoa que ligou disse que na fazenda havia porte ilegal de armas de fogo. Além disso, a pessoa anônima disse também que Robert mantinha carne humana nos freezers de sua propriedade. Muitos acreditam que a denúncia tenha sido feita por Bill, o único funcionário que trabalhava na propriedade. A polícia foi até a propriedade e lá eles encontraram os pertences de uma mulher que estava desaparecida. Então, no dia 5 de fevereiro de 2002, Robert foi preso. Ao vasculharem o local, os investigadores encontraram muitos restos mortais. Na fazenda haviam crânios cortados ao meio e recheados com pés e mãos humanas. Eles encontraram também cerca de 33 DNAs de diferentes mulheres. Encontraram pertences e uma mandíbula cheia de dentes. Na fazenda foi encontrado um revólver .22 com um vibrador preso no cano, cartuchos Magnum .357, 2 pares de algemas forradas de pele sintética, um par de óculos de visão noturna e fotos de uma lata de lixo contendo restos mortais de uma das vítimas. Primeiro, Robert foi acusado de 2 assassinatos em primeiro grau. 2 meses depois, mais 3 assassinatos foram adicionados, e dias depois, mais 2 assassinatos foram adicionados novamente. Seu julgamento começou em 30 de janeiro de 2006. Robert foi acusado de 27 assassinatos pelos quais ele se declarou inocente. No dia 9 de dezembro de 2007, o júri anunciou que Robert era culpado de 6 acusações de assassinato em segundo grau. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Quando estava preso, um policial disfarçado de detento ficou com Robert em sua cela. Robert confessou ao suposto preso amigo de cela que havia matado 49 mulheres e, se não tivesse sido preso, certamente teria feito o número 50. Esse era o seu desejo. Ele queria ser o canadense que mais matou pessoas. Ele disse também que acabou sendo pego porque nos últimos anos foi um pouco desleixado. Another phrase is, officers, you got other stuff on me. No shit. That's why it's part of it. Just a little more bigger than bigger than lungs in space. Yeah. Oh yeah, fucking much. His lady looked pretty. Jesus. Yeah. Depois que Robert foi preso, Bill, o ex-funcionário, deu seu depoimento. E no seu depoimento, Bill disse as seguintes palavras: "É frustrante ver a dor dessas famílias. Quando eles me dizem que suas filhas e irmãs ainda poderiam estar vivas se a polícia tivesse prendido Robert após eu dar minhas primeiras informações, tudo isso poderia ter sido evitado." O investigador também deixou seu desabafo sobre o pouco caso das autoridades sobre os desaparecimentos. Se essas mulheres fossem de qualquer outro extrato social, haveria uma grande revolta, buscas em festas, voluntários e bloqueios de estradas. Em um nível bem profundo, a sociedade e a comunidade policial não sentiam que essas mulheres mereciam seus esforços. E muitas pessoas questionaram se elas realmente queriam ser encontradas. Ao que parece, Robert sempre cometeu seus crimes sozinho, e David, seu irmão, não sabia de nenhum de seus crimes. Porém, muita gente duvida disso. Eu não consigo acreditar que David não sabia de nada, ainda mais sabendo que ele tinha acesso a todos os locais da fazenda. Então, para mim, ele sabia sim, porém só não queria se meter. Essa foi a história do SK canadense. Espero que tenham gostado da forma em que eu abordei o vídeo.
Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.